Na parte 1 dos muros de Alphaville, a gente mostrou a perspectiva do ponto de vista do Parque Imperial, que faz divisa com os grandes muros de Alphaville. Mas aí muita gente deve ter se perguntado, o que acontece do outro lado desses grandes muros de mais de 4 metros de altura? Hoje a gente veio caminhar na divisa entre Barueri e Santana de Parnaíba para mostrar um pouco dessa engenharia de isolamento que acontece aqui nos bairros de Alphaville e Tamboré. Bora para mais uma pé por aí? Salve, salve pessoal, bom dia, eu sou o Richard e a gente está subindo hoje, vou mostrar para vocês um dos bairros mais exclusivos, luxuosos e talvez seguros do Brasil. É o bairro de Alphaville, Tamboré, aqui essa região entre Barueri e Santana de Parnaíba, e a gente vai se direcionar ali para cima, que é onde começa definitivamente a parte murada do bairro, a parte só dos condomínios. Para quem acompanha o canal, eu já mostrei outras partes de Alphaville. Por exemplo, ali atrás tem o 18 do Forte. 18 do Forte, Alfa Conde. O vídeo, acho que o nome do vídeo tá como Alphaville nas alturas. Se você for lá no perfil, no canal, você vai encontrar. É uma Alphaville vertical, onde o movimento empresarial dita mais o ritmo ali do bairro. Tem muitos prédios, muitas lojas, serviços. Tem muitos escritórios também. Muitas empresas têm sua sede ali naquela região, e muita gente acha que Alphaville é um condomínio fechado, né? Só um condomínio. Então por isso que a gente fez essas outras partes de Alphaville, para mostrar quantas camadas existem dentro de um bairro só. E aqui nessa parte dos condomínios, existem mais de 40 residenciais. Tem o residencial 1, 2, 3, 10, tem o Tamboré 1, 2, 3, aí tem outros nomes de condomínios também. E a gente vai tentar mostrar um pouquinho dessa dinâmica, dessa parte murada do bairro de Alphaville e Tamboré. E esse vídeo aqui é uma sequência do vídeo que eu fiz semana passada sobre o Parque Imperial, que eu diria que é o limite do aperto ali. Então eu fiz esse vídeo, vou deixar um card aqui em cima se você quiser acompanhar depois, é bem legal porque mostra a visão do lado de lá dos muros, do lado de um bairro comum da cidade, olhando para dentro de Alphaville. E como é esse bairro, a diferença que existe. Então se você assistir esse, depois vai lá assistir esse do Parque Imperial, que mostra bem a diferença, a desigualdade social que existe aqui nessa cidade. Então, se lá é o limite do aperto, aqui eu diria que é o símbolo da engenharia de isolamento. Reparem que existe aqui um padrão. Quase todos os muros são brancos, não é por acaso isso, né? Existe um rigor estético muito grande aqui das associações de moradores e tal, que vai muito além de segurança. Até a cor de calçada, acho que poda de árvore, tudo é pensado para manter uma identidade visual impecável. Então existem as empresas aqui das associações de moradores que cuidam muito bem disso. Aqui é um bairro onde a individualidade do morador termina na calçada. Dali para fora tudo é controle e padronização. E isso você vai acompanhar aqui. Eu estou numa avenida bem importante da cidade, do bairro, que existem condomínios de todos os lados. Então são quilômetros de avenida. Ali atrás a gente saiu de Barueri e entrou em Santana de Parnaíba, porém os condomínios eles seguem nessa linha aqui, subindo em direção a uma área de mata ali para cima. Mas o que a gente vai ver aqui é muro branco, alto, cerca, segurança, e a gente consegue ver pequenos detalhes das casas. Daqui de fora a gente consegue observar como funciona mais ou menos ali dentro as casas. Os condomínios lá dentro é muito tranquilo, tudo muito parado. É um clima, assim, totalmente bucólico. Você entra ali desses condomínios, é uma tranquilidade, assim, ímpar, né? Não existe. Em outros lugares aí. E aqui fora é uma outra cidade acontecendo, porém tudo voltado ao carro, ao deslocamento individual, ou o pessoal que trabalha aqui tem que vir de ônibus, e isso a gente vai entender melhor agora. Mas antes de falar dessa parte do deslocamento, a gente tem que entender que aqui dentro é bem verde.
Barueri tem cerca de 20% da sua área em Alphaville, e ali mais para trás, com cerca de 82 mil árvores, isso segundo a prefeitura. A qualidade de ar muda, o silêncio muda na rua, mas reparem que eu tô andando na calçada e não cruzo com quase ninguém. Tinha ali uma pessoa no ponto de ônibus só, e é o máximo que a gente encontra. Já lá no Parque Imperial, a rua é lugar de encontro, de criança, bastante gente na rua, barulho da vida, né? Uma bagunça, digamos assim, né? Uma bagunça organizada. E aqui a rua é apenas esse corredor logístico entre os muros. Ninguém para na calçada para conversar. Lá eu encontrei, por exemplo, o seu Joaquim, conversei com várias pessoas na calçada, que a cada rua que eu ia tinha alguém na calçada, tomando um café, conversando com alguém, então lá a gente encontrava pessoas. E aqui o silêncio custa bem caro, e ele é mantido por esse isolamento geográfico. Outro detalhe bem interessante, eu passei por uma banquinha de jornal ali, né? Ali atrás ela estava fechada ainda. Mas dentro de algum desses condomínios aqui, até existem algum comércio de apoio, alguns mercadinhos internos. Mas para qualquer coisa maior que você precisa, você vai precisar do carro aqui. Até porque esses condomínios são gigantescos, então se você mora lá no fundo, na parte final do condomínio, até você chegar na portaria já é uma caminhada enorme, né? Então, assim, existem aqui alguns centros comerciais, eu acho que eles chamam centros de apoio, que a galera tem para poder resolver a vida. Então existem alguns lugares com restaurantes bonitinhos, umas lojas de grife, lojas de material de construção, posto de gasolina, tem alguns lugares que tem pequenas creches ou escolas também. Então, assim, basicamente nesses centros de apoio você encontra de tudo, mas você sempre vai precisar se deslocar, não tem jeito. O lazer foi todo privatizado lá dentro dos residenciais. Aqui fora, o que vemos são pequenas bolhas de serviço que atendem quem está atrás desse muro, mas que fogem da paisagem padrão do bairro. E eu até entrei em um desses centros de apoio, centros comerciais. Na verdade, eu fui até 2 ali. Eu vou deixar imagens passando aqui. E no horário que eu fui não tinha quase ninguém, porque era muito cedo. Então, obviamente, ainda tinha as lojas praticamente todas fechadas. E eu gravo esses vídeos sempre pela manhã, então geralmente eu pego até o comércio fechado, né? Mas durante o dia até tem um movimento, assim, legal. Tem muita gente que vem almoçar nesses restaurantes que existem nesses centros de apoio. E existe uma movimentação muito grande de pessoas vindo fazer compras. Aí tem um mercado outro, tem um Pão de Açúcar, tem um ou outro mercado ali pra cima, tem McDonald's ali pra frente, tem o Munip aqui próximo também. Então, assim, existe um centro de serviços em Alphaville, porém eles ficam um pouco isolados, digamos assim. Mas olha só que interessante essa parte aqui. Tem aqui essa parte lateral desse centro de apoio, o centro de apoio 2, que eu tô aqui. E tem os restaurantes, tem umas lojinhas, um predinho aqui que tá meio que pra alugar. Tem bastante loja fechada aqui também, bastante lugar pra alugar e pra vender. Nesse lugar, não sei se é um ponto tão bom assim, né? Mas tem também bastante loja funcionando, tá? Mas olha que interessante, aqui atravessando essas duas ruas, você dá de cara com um residencial ali na frente. Então, pra galera que tá nesse residencial aqui, ele tá muito próximo do centro de apoio. Porém, para outros residenciais lá pra cima, tá bem longe, aí literalmente só o carro. É isso que a gente tava comentando sobre a cultura de deslocamento que existe aqui, que tem que ser tudo na base do carro, não tem jeito. E agora um detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês, para quem gosta de mapas, essa parte mais geográfica, vai gostar bastante. Essa avenida aqui, que existe essa parte comercial, ela fica numa área bem alta e a gente consegue ter uma visão bem privilegiada, tanto do bairro quanto das cidades ao redor. Então, lá ao fundo, a gente consegue ter uma noção de todas as camadas aqui que existem. Aqui a gente tem, lá naqueles morros, a gente tem os bairros de Engenho Novo, Califórnia, Parque Santana, em Santana de Parnaíba, e a gente consegue ver bem aqui ao fundo, né? Por cima dos telhados das casas, a gente consegue ter a noção desses bairros mais comuns das cidades. E ao fundo aqui, dessa outra parte, atrás dessa antena,
Tem os prédios da parte de Alphaville, que é a parte mais movimentada, a parte mais cheia de gente, onde o pessoal vai trabalhar, onde é trânsito pra caramba ali, você demora 1 hora pra andar 1 quilômetro mais ou menos. Então essa parte aqui tem uma vista bem privilegiada, a gente consegue ver esses detalhes de toda a região. Um pouco da segurança. Aqui é impressionante, porque os muros de 4 metros, tem tecnologia de ponta aí, vigilância constante, né? Muitas câmeras de segurança. Em qualquer área que você vai aqui tem câmera de segurança. Tem os totens também em algumas partes de Alphaville. Sabe aqueles totens tipo da rodovia de SOS, que você aperta quando você precisa de alguma coisa ali no acostamento? Que em Alphaville tem isso também. Então assim, é bem interessante essa parte de segurança. Quer dizer que não existe absolutamente nada aqui de assalto, de roubo? Não, existe. Até recentemente, agora em 2026, teve uma casa num residencial lá em cima, fica um pouco longe daqui. Uns assaltantes entraram numa casa e roubaram uns casal de senhores ali. Mas eles foram presos também logo depois. Então, assim, quer dizer que é muito seguro, mas quer dizer que não existe nada? Não, existe, como qualquer lugar do Brasil, né? Mas é muito mais seguro do que muitos outros lugares do Brasil, muitos lugares até chiques, por exemplo, de São Paulo, lugares luxuosos. Então aqui a segurança, a vigilância é muito forte. E de manhã aqui a dinâmica é bem fascinante. Eu já mostrei isso lá na Aldeia da Serra, que é um bairro também bem luxuoso, que fica aqui também entre Barueri e Santana de Parnaíba, que é a fila de prestadores de serviço. Jardinagem, manutenção, construção. Eles cruzam a cidade para entrar nesses portões aqui. E eles fazem fila aqui pela manhã. E é bem interessante que todo condomínio que você passa, a entrada de serviços desse horário é lotada. Que existe uma segurança muito grande para entrar. E essa fila de prestadores de serviço fica bem grande. E é uma dependência mútua por aqui. Pessoas que moram em cidades da região, Carapicuíba, Barueri, Jandiri, Itapevi, Osasco, elas dependem dessas pessoas aqui de Alphaville para tirar o sustento mês a mês. E as pessoas de Alphaville precisam desses prestadores de serviço aqui em suas casas e seus condomínios. Então é uma relação de dependência entre ambas as partes. O nível de controle aqui tem um custo bem alto. E os impostos que empresas e moradores pagam aqui nos bairros luxuosos é a maior arrecadação das cidades de Barueri e Santana de Parnaíba. E esse dinheiro é o que ajuda a financiar escolas, UBSs, equipamentos públicos, que a gente mostrou, por exemplo, lá no vídeo do Parque Imperial. O luxo sustenta a infraestrutura da cidade do lado de fora, mas o muro garante que as duas realidades convivam sem nunca se misturar. Inclusive, no vídeo da Aldeia da Serra, deu uma certa polêmica porque eu mostrei uma UBS sendo construída lá no bairro e uma pessoa deixou nos comentários indignada com uma UBS sendo construída num bairro luxuoso, num bairro de ricos, digamos assim. E eu queria saber a sua opinião, o que você acha sobre isso? Você acha que bairros como esse, Alphaville, Aldeia da Serra, eles podem ter equipamentos públicos, como escolas e UBS? No vídeo do 18 do Forte, por exemplo, eu mostrei que existem escolas públicas aqui nessa região de Alphaville. Então, o que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários. No fim dessa caminhada, o que a gente nota é que Alphaville e Tamboré são projetos de cidade onde cada detalhe foi calculado. Do lado de dentro, o silêncio e o verde. Do lado de fora, a logística que faz tudo isso funcionar. O muro acaba sendo um elemento que define onde essa realidade termina e a outra começa. Esses dois vídeos mostraram um contraste geográfico e social muito claro. De um lado, a vida concentrada e apertada que a gente viu no Imperial. Do outro, esse modelo de isolamento e planejamento que a gente percorreu hoje por aqui. São duas formas de ocupar o mesmo espaço, separadas por apenas alguns metros de concreto. Eu deixo as imagens falarem por si e cada um de vocês tira a própria conclusão sobre esses dois mundos que convivem nessa região. Se você ainda não assistiu à caminhada completa pelo Imperial, o vídeo tá aqui no card para você conseguir entender esses dois lados.
Bem, e se você curtiu essa caminhada e esse papo, deixa um like aí para fortalecer o canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas explorações. E se você é novo por aqui e gosta desse conteúdo de rua, de ver a cidade como ela é, se inscreve e ativa o sininho. A gente está sempre por aí batendo perna e mostrando o que as câmeras comuns geralmente não mostram. Muito obrigado por acompanhar até aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.